meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupada eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupada eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. A paz do Senhor, crianças! A paz do Senhor, crianças! Bom dia, Manuela! Bom dia, crianças! Que bom estar aqui mais um domingo, Isso. Para juntos aprendermos da palavra de Deus. Vamos orar, crianças? Vamos orar! Meus pezinhos juntinhos estão, cruzo os dedinhos das minhas mãos, fecho os olhinhos em oração. Papai do céu, Papai do céu, muito obrigado muito obrigado por mais um dia por mais um dia que o Senhor que o Senhor me concedeu. Obrigado por cuidar de mim por cuidar de mim e da minha família. Venha abençoar essa aula, Venha abençoar essa aula. venha abençoar o meu coração Venha abençoar o meu coração para aprender tua palavra para aprender tua palavra e obedecer. e obedecer. Amém. Amém. Amém, crianças. Amém, criança. Crianças, hoje eu trouxe uma história muito linda da palavra de Deus para vocês. É a história sobre uma vinha. E quem contou essa história foi o Senhor Jesus Cristo. Foi. Está escrita Parábola. em Mateus, né? No primeiro livro do Novo Testamento. É o livro de Mateus, o Evangelho De Mateus. segundo escreveu Mateus, no capítulo 20. E os versículos do 1 até o 16. E aqui o Senhor Jesus, ele conta a parábola dos trabalhadores da vinha. Vocês sabem, crianças, o que é uma vinha? Uma vinha é uma plantação de uvas, né? E o Senhor Jesus contou a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Dos trabalhadores na vinha. O que é parábola? Parábola é uma história, né, que ilustra uma verdade. E o Senhor Jesus, lembra que nós estamos aí todos os domingos estudando sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo? As parábolas do Senhor Jesus Cristo eram histórias que ele contou para falar sobre o reino de Deus. Segura, Manuela, aqui em cima. E ele falou assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada. Olha só, ele saiu de madrugada para quê? Para contratar trabalhadores para a sua vinha. O dono de casa saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha, crianças. Ele saiu bem antes de amanhecer o dia. Ele saiu para procurar trabalhadores. E aí, ele chamou, né, aqueles trabalhadores ali para trabalhar na sua vinha. E ele acertou assim, ó, trabalhem na minha vinha e eu pago um denário pelo dia trabalhado, uma moeda pelo dia trabalhado. Os judeus, crianças, eles trabalhavam das 6 horas da manhã até às 6 da tarde. Trabalhavam o dia todinho, né? Então, aqueles trabalhadores começaram a trabalhar às 6 horas, 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã. Bem cedinho, né? Bem cedinho. Naquela vinha. Mas aquele dono
da vinha, ele saiu a procurar mais trabalhadores, porque era muito serviço. E aí ele foi, e quando chegou na terceira hora do dia, Manuela, coloca aí, que era mais ou menos 9 horas da manhã, 9 horas da manhã. a terceira hora do dia, ele foi e chamou outra pessoa, outro homem. Vamos trabalhar na minha vinha e eu vou te pagar o que for justo. E aí ele chamou mais outros trabalhadores, né? Naquela vinha. E ali, crianças, olha só. E ali veio mais trabalhadores na terceira hora do dia para trabalhar naquela vinha. E aquele dono da vinha saiu a procurar mais trabalhadores. E quando foi perto da hora décima, né, crianças? Quando foi perto da hora nona, né, que fala, ó. Quando foi perto da hora sexta e da hora nona, que mais ou menos era meio-dia. Olha, mostra lá, Manuela. Né, depois, quando passou mais horas, né, lá pro meio-dia, e lá para as 3 horas da tarde, ele chamou mais outros trabalhadores. Chegou no E aí, ele falou assim, olha, vamos trabalhar na minha vinha. O que é que vocês estão fazendo aí desocupados? Vamos trabalhar na minha vinha e eu vou pagar para vocês o que for justo. E aqueles homens foram, né? Aqueles homens foram trabalhar. E aí passou mais horas e quando chegou perto da hora 1/10, né? Quando chegou perto da hora 1/10, ou seja, já estava quase terminando o dia. Segura, Manuela. Estava quase terminando o dia. Aquele dono da vinha saiu a procurar mais trabalhadores. E aí ele viu uns homens lá sem fazer nada, desocupados. E falou assim, vamos trabalhar na minha vinha. O que vocês estão fazendo aí sem fazer nada? Aí eles responderam, ninguém deu trabalho pra gente, ninguém nos contratou. Mas vamos trabalhar na minha vinha e eu vou lhe pagar o que for justo. E aí, quando era na hora 1/10, já perto do final do dia, já era perto do final do dia, aqueles homens foram trabalhar. E aí, crianças, chegou o final do dia. Chegou ali às 6 horas, né? Já quase à noite. E terminou. Tá vendo, criança? Terminou o dia de trabalho. E aquele dono da vinha falou assim, ó. Falou pro chefe lá da vinha, que era o administrador da vinha. Falou assim, vá lá pagar os trabalhadores. Comece pagando pelos últimos que começaram a trabalhar. Depois pague para os primeiros que chegaram a trabalhar. E ali, ele pagou 1 denário, uma moeda para aquele que chegou por último. E aí, logo quando aquele que chegou por último recebeu 1 denário, aqueles que chegaram primeiro pensaram com ele, né? Se aquele que chegou por último ganhou 1 denário, eu acho que nós vamos ganhar mais, porque nós trabalhamos o dia todo. E aí aquele homem começou a pagar. Pagou para o outro aqui, ó. 1 denário também, aquele que chegou quase por penúltimo, né? Aqueles que chegaram. E depois pagou para o outro também 1 denário. Pagou para aqueles outros também 1 denário. E pagou para aqueles que chegaram primeiro, bem cedinho, 6 horas da manhã, pagou também 1 denário. Não pude ver direito. Olha só, crianças. Todos os trabalhadores receberam uma moeda, receberam 1 denário pelo dia trabalhado. E aí aqueles homens que chegaram primeiro, olha a cara deles, crianças. Eles ficaram chateados. Mas por que eles ficaram chateados? Porque Sabe eles por quê? receberam uma moeda. Porque eles pensaram que foi uma injustiça que o dono da vinha fez com eles. Eles chegaram lá às 6 horas da manhã, trabalharam até às 6 da tarde, trabalharam o dia todo no sol quente, na fadiga e ganharam 1 denário. E aqueles que chegaram por último trabalharam bem pouco e ganharam também 1 denário. E aqueles homens que chegaram primeiro mandou chamar o dono da vinha e falou assim: o Senhor fez uma injustiça conosco. O Senhor pagou o mesmo valor para todos nós. E aqueles outros
trabalhar somente 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas e receber o mesmo valor, um denário. E aquele dono da vinha falou assim: amigo, não te faça injustiça. Eu não combinei com você que eu ia te pagar um denário pelo dia trabalhado? E eu te paguei um denário. Agora eu sou dono do meu dinheiro. Por acaso não é permitido eu fazer o que quiser com o meu dinheiro? Eu quis fazer o bem com aqueles que chegaram por último também. E aí, crianças, o Senhor Jesus Cristo terminou de contar essa história falando assim: olha, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mas o que será que significa isso? Sabe o que significa isso? Primeiro eu vou começar pela vinha. Sabe a vinha? A vinha é o reino de Deus. A vinha é a obra de Deus. E o dono da vinha, quem é? O dono da vinha é o Senhor. O dono da vinha é o Senhor. E quem são os trabalhadores? Os trabalhadores somos nós. Eu e você, que fomos chamados para trabalhar na obra de Deus. E sabe, esses primeiros trabalhadores que chegaram, e essa moeda que era, né, essa moeda era o denário, né? Era o denário. Essa moeda que eles receberam é a nossa salvação, crianças. A salvação, o Senhor Jesus quis passar para nós que a salvação, ela não é por merecimento. Não é porque eu trabalhei demais na obra de Deus que eu vou receber mais salvação do que aqueles que trabalharam pouco, que foram chamados agora, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu trabalho na obra de Deus, vai fazer 10 anos. E vamos dar um exemplo que a Manuela foi chamada, aceitou Jesus esse ano. Só trabalhou na obra de Deus 1 ano, eu já trabalhei 10 anos. Eu vou receber a salvação e a Manuela também vai receber a salvação, né? Porque a salvação, ela não é pelo nosso trabalho, não é por nosso merecimento. A salvação é de graça, a salvação é um dom gratuito de Deus. Deus, ele vai dar a salvação para todos aqueles que nele crê, que trabalhar na obra dele, que obedecer à palavra dele, não é verdade? Então, a salvação, né? Os primeiros aqui que foram chamados, que o Senhor Jesus falou no versículo, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O que é que significa isso? Sabe, crianças, os primeiros que foram chamados para a salvação foram os judeus. Os judeus foram os primeiros, mas os judeus não quiseram, é verdade. E os últimos, quem foram? Foram nós, né? Fomos nós. Nós éramos gentios. Sabe o que é gentio? Gentio é aquela pessoa que não fazia parte dos judeus, que não era judeu, que não morava em Israel. Gentios eram as outras pessoas que moravam em outros países. E aí a salvação primeiro foi anunciada para os judeus. Os judeus não quiseram. E depois foi anunciada para quem? Para nós. Nós somos os últimos a ser chamados. E nós seremos os primeiros a entrar no reino de Deus, porque nós aceitamos a salvação. E vai ter outra oportunidade ainda para os judeus aceitarem. E eles serão os últimos a entrar no reino de Deus, né? Aqueles que crerem e receberem o Senhor. Amém? Então, nosso versículo de hoje, né? Tá aqui, ó, em Mateus, no capítulo 20 e o versículo 16. Diz assim, ó, assim os últimos serão os primeiros. Assim os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. E os primeiros serão os últimos. Tá vendo, criança? Tá então, vendo? nós não podemos ficar chateados, né? Não, jamais. Pode. Com Jamais. aqueles que aceitaram Jesus agora e vão receber também a salvação. Nós trabalhamos na obra de Deus e é um privilégio, crianças. É um privilégio trabalhar na obra de Deus, porque nós estaremos trabalhando para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É um privilégio você trabalhar na obra de Deus. E como, tia, eu posso trabalhar na obra de Deus? Eu posso anunciar o Evangelho.
Eu posso falar de Jesus para os meus colegas, para os meus amigos. Eu posso orar pelos doentes, eu posso orar para Deus libertar as vidas. Eu posso ler a palavra, eu posso louvar a Deus. Isto é trabalhar na vinha do Senhor, né? A vinha do Senhor é o reino de Deus, é a obra de Deus. Deus é o dono da vinha e nós somos os trabalhadores. Nós trabalhamos porque é um privilégio trabalhar para o Senhor. E nós cremos que nós vamos receber a salvação pela fé, pela graça de Deus. Não é por merecimento, mas é por graça de Deus. Então, o coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente, sabia? Não é ciumento não. Não é triste, né? Não é triste, não é zangado, nem aborrecido e nem assustado. Mas é feliz. Vocês conhecem esse corinho? Vamos cantar? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Amém! Vamos cantar mais um corinho? Vamos. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. amém! Pode Quem seguir. conhece aquele hino da harpa cristã, o hino número 115, Sim. fala sobre trabalhar na vinha do Senhor. Você quer trabalhar na vinha do Senhor? Você já está trabalhando na vinha do Senhor? Orando, evangelizando, lendo a palavra, louvando o nome do Senhor? Amém? Vamos cantar mais uma vez, ó. Completo, tá bom? Fazer o gesto comigo assim, ó. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupada eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar E orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupada eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu Quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia e nossa luz, sim, na vinha do Senhor. trabalhar E orai na seara e na vinha do Senhor. meu Desejo é orar e ocupada eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupada eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém, crianças! Chegamos mais um final de nossa aula. Vamos orar para terminar? Amém? A Emanuela vai orar. Amém, Emanuela? Amém. Vamos começar?
Amém. Papai do céu, Papai do céu, abençoe as tias, abençoe as tias, abençoe essa aula, abençoe essa aula, que livre as professoras, livre as professoras de todo mal, né? né? E essas crianças poderem ver essa aula. E as crianças que vão ver essa aula. Amém.